Olá pessoal, meu nome é Edward, eu sou professor de Física e hoje nós vamos resolver mais uma questão da prova objetiva do IME de 2019 para admissão em 2020. Então vamos lá. Questão número 23. Uma fonte luminosa A emite luz de comprimento de onda lambda igual a 500 nanômetros no vácuo na direção de um anteparo localizado em C. Em frente ao espelho localizado em B, encontra-se uma película P1 com índice de refração 1,25. E em frente ao espelho, localizado em D, encontra-se uma outra película P2 de índice de refração N2. Observações. Os espelhos equidistam do centro. Após ser emitido em A, o feixe de luz reflete em direção a B e refrata em direção a D. Geralmente a gente chama isso aqui de semi-espelho, para indicar que parte da energia passa e parte da energia reflete. Após refletido em B, o feixe refrata diretamente para E. Então ele vem em B, ele refrata diretamente para E, né? Você não vai pensar nele refletindo para A. E após refletir em D, o feixe volta a refletir totalmente em C, em direção a E. Então vamos desenhar aqui a trajetória dos raios luminosos, que a gente vai ter que observar. O raio principal, vamos chamar assim, desenhar de vermelho. Ele vai bater aqui. E aí vai ter um raio que vai subir. Então ele sobe, bate lá no espelho, né, passando por esse dióptro, volta e passa direto depois, está aqui. E aí nós temos um segundo raio, que eu vou desenhar de verde, que passa aqui, bate, volta para o espelho e depois é refletido totalmente. Aí ele vem para cá. O menor índice de refração N2, para que ocorra uma interferência totalmente destrutiva num ponto localizado em E. Então, pessoal, tem que haver uma interferência totalmente destrutiva. A gente normalmente chama esse cara de interferência de ponto de mínimo. O que nós temos que observar é a diferença de caminho, que é exatamente a diferença de caminho que vai provocar a interferência. Aí você fala, mas não tem diferença de caminho porque as distâncias BC e CD, elas são iguais, né? Então, o raio bate e volta, depois o raio bate e volta. O problema é que essas duas películas que nós colocamos aqui, com essas espessuras, elas vão ocasionar essa diferença de caminho. E para que haja uma interferência destrutiva, a diferença de caminho, geralmente a gente escreve em função da distância, ela tem que ser um número semi-inteiro de comprimentos de onda. Então a gente bota assim, 2n mais 1 sobre 2 vezes lambda. Você fala, mas 2n mais 1, quem é esse n? Bom, como a gente vai calcular uma condição mínima para que haja essa interferência, nós vamos colocar o menor valor possível dessa diferença de caminho, que vai ser o n igual a zero, né? O n igual a zero, para que a diferença de caminho ela dê meio lambda. Mas fazer essa conta em função da diferença de caminho pode se tornar um pouco onerosa essa questão. Então vamos pensar em outra coisa. Em vez do comprimento de onda, vamos pensar no tempo de trajetória. A diferença de tempo, da mesma forma, ela tem que ser um múltiplo semi-inteiro, só que agora do período. Então a gente pode escrever a mesma coisa, 2n mais 1 sobre 2 do período. Porque se as ondas estiverem defasadas meio período, por exemplo, a onda azul está aqui, a onda verde estiver defasada meio período, ela vai estar aqui, E aí, de fato, a interferência final vai ser destrutiva. Então, você pode pensar tanto em função do comprimento de onda, quanto em função do período. Nesse caso, a segunda abordagem vai ser melhor. Então, o ΔT que nós vamos procurar, o ΔT mínimo, é o período sobre 2. E quem é o período? Vamos lembrar aqui que V igual a lambda F, ou V igual a lambda sobre o período. O V é a velocidade da luz, tá, pessoal? No vácuo, a gente chama de C. Então, o período
é lambda sobre C. Então, ΔT mínimo é lambda sobre 2C. Agora, quem é esse ΔT? Né? A diferença de caminho do percurso da onda que a gente chamou de azul e a onda que a gente chamou de verde. As ondas azuis e verdes elas só têm diferenças de caminho nesses dióptros que estão posicionados na frente do espelho. Então, a gente pode escrever que o ΔT1, o raio, toma cuidado, o raio tem que ir e voltar pelo dióptro. Então, ele percorre 2 vezes essa distância. Vou chamar aqui de 2D1. Com uma velocidade que agora eu vou chamar de V1. E essa velocidade, pessoal, não é a velocidade da luz no vácuo. Porque, como o índice de refração do vidro é diferente, né, do índice de refração do ar, do vácuo, então esse cara vai ter uma outra velocidade, V igual a C sobre N. Agora faz a mesma coisa para o 2. Né? O ΔT2, quem vai ser? 2D2 sobre V2. Né? D2 é a espessura do segundo dióptro que está aqui, né? A segunda película. E o V2 é C sobre N2. Agora vamos juntar todas essas equações e ver como é que fica. ΔT, né? Faltou escrever. Quem é o ΔT? É ΔT1 menos ΔT2 em módulo. Né? A diferença de caminho entre esses dois caras. Então, vamos colocar aqui, ó, ΔT é lambda sobre 2C. Isso vai ser igual a módulo de ΔT1. Quem é o ΔT1? É 2D sobre V1. E V1 é C sobre N1. Menos ΔT2, que é 2D2 sobre V2, que é C sobre N2. Vamos simplificar o que puder. Observa que o C corta, então só vai depender do índice de refração. Esse 2 que está aqui, ele pode passar lá para baixo, né? Então vai ficar lambda sobre 4 igual a D1 vezes N1 menos D2 vezes N2. Vamos substituir os valores agora? O lambda é 500, então isso é 500 sobre 4. Tem que ser igual a D1. Vou só voltar aqui. Você tem que observar o seguinte, a distância está em micrômetros e o comprimento de onda a gente colocou em nanômetro. Então, a gente tem que passar de micrômetro para nanômetro. É só multiplicar por 1000. Vamos lembrar aqui que nano é o prefixo de 10 a menos 9, micro é o prefixo de 10 a menos 6. Né? Então, a conversão de um para o outro é só multiplicar por 1000. Tá certo? Agora, vamos substituir lá o valor. D1, que vale 2000, vezes, né, 2000 micrômetros, vezes 1,25, né, a gente passou isso aqui para nanômetro, menos o D2, que é 2500, vezes N2. Então, você vai ficar com 500 sobre 4, que é 125, igual a 2000 vezes 1,25, isso vai dar 2.500, né? Menos 2.500 N2. Então, perceba que o N2 como é maior que 1, né? Então, vou tirar o módulo e vou inverter aqui já, pessoal. Vou botar assim, N2 menos 1. Então, você vai dividir aqui por 125. Então, N2 menos 1 igual a 0,05. N2 igual a 1,05. E nós encontramos isso na letra B.